E aqui nós temos as contramedidas. As contramedidas são aqueles mecanismos que nós criamos para que nós fechemos as vulnerabilidades, ou pelo menos deixemos mais difícil para a vida dos atacantes para explorar essas vulnerabilidades. Então, as contramedidas elas são meios usados para lidar com esses ataques de segurança. E aqui eles têm 3 níveis, né? Isso aqui, inclusive, é uma área da segurança de computadores que a gente chama de defesa em profundidade, ou defense in depth, que você pode trabalhar com as contramedidas no nível de prevenção, no nível de detecção, no nível de recuperação. Quanto mais contramedida você tiver em cada um desses níveis, mais seguro você vai estar, obviamente, né? Quando você fala de prevenção, é você evitar que um determinado ataque aconteça. Quando você fala de detecção, é você descobrir, saber que alguém está atacando o seu sistema naquele determinado momento. Quando você fala de recuperação, é quando o seu sistema foi atacado e você precisa se recuperar daquele ataque, né? Só que acontece que as contramedidas elas podem deixar vulnerabilidades residuais. Você implementa uma contramedida para fechar a vulnerabilidade, mas acaba abrindo outras vulnerabilidades. Isso acontece frequentemente, né? Então você tem que tomar muito cuidado para que a contramedida que você coloca, o mecanismo de segurança, ele não venha ele próprio introduzir suas próprias vulnerabilidades. E a estratégia geral, portanto, da segurança de informação, ela pode ser quebrada nesses quatro quadrantes aqui, né, que eu mostro para vocês nesse slide, né. Você pode organizar a sua estratégia de segurança de computadores por meio de política de segurança. O que é uma política de segurança? Assim como nós já falamos, né? É uma declaração formal de regras e práticas que vão especificar ou regulamentar como o sistema ou a organização vai fornecer o serviço de segurança, né, para proteger os nossos ativos, né, os nossos recursos sensíveis e críticos do sistema. Então, essa é a política de segurança. É o conjunto de regras, aquilo que você delimita nas normas da empresa, que depois vão ser implementados, né? E aí a gente tem o quadrante da implementação de segurança. Você pega essas políticas de segurança e transforma ela em mecanismos de segurança, né? E então a gente entra aí na implementação de segurança, que ela vai envolver 4 linhas de ação complementares, que é a prevenção, a detecção, a resposta e a recuperação, assim como a gente já falou no slide anterior. Temos também a área da garantia, né, que aí é uma área em que você tenta garantir que o sistema ele opere segundo as normas da política de segurança. Ele vai envolver tanto a parte de design, né, do projeto ou do sistema, ou do recurso computacional, do ativo computacional, quanto a própria implementação. Ao passo que você está fazendo, você deve seguir algumas normas, né, seguir determinados processos. Você tem que usar o processo X, tem que fazer manter um nível de manter backup de tudo que você faz. Você tem que usar uma gestão da configuração eficiente. Então tudo isso aí é nível de processo, a nível de processo de projeto. E a nível de implementação também. Quando você implementa, você tem que fazer os testes. Então tudo isso envolve o que a gente chama de garantia. É garantir que esse atributo do sistema ele opere segundo as políticas de segurança estabelecidas. E por último nós temos a avaliação. Depois que você implementou, depois que você criou a política, implementou, fez as ações de garantias para ver se a implementação ela segue as políticas de segurança, você tem que avaliar para ver se aquela implementação ela está trazendo os resultados esperados, que é o de garantir a segurança, que é o de garantir que o seu ativo ele não seja comprometido. Então, a avaliação é um processo bastante importante. Ela faz parte do processo de controle. Você tem que estar a todo momento avaliando para ver se o seu sistema, se os seus ativos computacionais ainda continuam intactos, íntegros, se eles ainda continuam disponíveis, se eles ainda continuam confidenciais, como deveriam ser. E para terminar, eu trago aqui alguns princípios fundamentais do design de segurança. Quando você vai desenvolver um sistema, existem alguns princípios que você pode observar, né, durante o desenvolvimento do seu sistema, para que você consiga atingir um nível maior de segurança, né? Então são todos esses princípios que são colocados aqui no slide.
Um deles é a economia do mecanismo, né? Não adianta você fazer uma política de segurança extremamente arrojada, mas se aquilo que você está tentando implementar ele é caro, né? E você não consegue pagar. Então, quanto mais econômico, quanto menos custoso for, melhor. Mas é claro que, lembra do trade-off? Não adianta você comprar algo muito barato, né, e não implementar uma política de segurança para economizar custos, mas ela não resolver, né? Ela ser extremamente fraca, ser extremamente vulnerável, né? Tentar usar padrões que são a prova de falhas, padrões que são testados empiricamente, cientificamente, são testados pela indústria, há uma confiança em cima, que são organizados por entidades que são confiáveis, como a I3E, a ISO, a ACM, por exemplo, né? Separação de privilégios é uma coisa bastante importante, você separar quem pode acessar o que. E quando você fala de separação de privilégios, é importante você definir quais são os privilégios mínimos para que todo mundo possa aceitar, possa acessar, né, possa usar. Porque se alguém tem acesso a um determinado ativo, tem que existir um privilégio mínimo para ele, senão não faz sentido ele ter acesso àquele ativo. Ou ele não tem acesso, ou você tira o acesso dele, né? Da mesma forma, os mecanismos comuns mínimos, né? Todos os ativos debaixo de uma determinada política de segurança, ele tem um mecanismo comum que é mínimo a todos. E aí você vai mudando o nível de segurança em cima desse ativo, implementando mecanismos mais sofisticados em ativos que são mais críticos, né? A aceitabilidade, a política de segurança ela tem que ser aceitável. Não adianta você implementar uma política de segurança extremamente robusta se as pessoas não aceitarem ou se as pessoas não se acostumarem, né? Tem um exemplo da senha, né? Você coloca a senha, é extremamente difícil, e aí a pessoa que não decora a senha, escreve a senha no papel e deixa pregado na mesa. E aí fica fácil, né? A pessoa passa lá, olha a senha e tenta acessar o computador, acessar os ativos, as informações que não deveria ter acesso. Isolamento, encapsulamento, né, que são coisas que vocês estudam em orientação a objetos, que é bastante importante, né, você definir interfaces para acesso a informações internas, né. O design em camadas é uma coisa bastante importante. A computação em si, ela é desenvolvida desde o começo, desde seus primórdios, usando o paradigma da arquitetura em camadas. Essa arquitetura em camadas ela é muito importante para prover a segurança, né? Quando a gente tem como exemplo aí o próprio sistema operacional, que é uma camada em cima do hardware, a rede, né, que tem um modelo OSI, que é um modelo em camadas, né? Tudo isso aí envolve um negócio que a gente chama de abstração. A abstração é muito importante quando nós falamos do design de segurança. Porque a abstração ela evita que os programadores cometam erros causados pela complexidade, né? Quando você tem acesso a toda a complexidade de um sistema, você acaba cometendo erros porque a complexidade é difícil de ser gerenciada. Mas se você desenvolve em camadas, a complexidade já foi abstraída. Um outro desenvolvedor já criou uma API e você vai desenvolver em cima daquela API. Ou você vai desenvolver em cima de um sistema operacional, não tem que se preocupar com o acesso direto ao hardware. Você vai desenvolver em cima da rede, né? Não tem que se preocupar com o acesso direto aos protocolos de rede, vamos dizer assim, a toda a complexidade que está na infraestrutura de rede. Então você se preocupa com o seu sistema, então você tem uma probabilidade menor de errar e de cometer equívocos de segurança. E aí a surpresa mínima, né? Você tem que fazer com que o sistema seja o mais determinístico possível, né? Que ele se comporte da maneira que você imaginar o melhor possível, né? Que você consiga prever o máximo possível do comportamento daquele sistema, né? Quanto menos surpresas, melhor para você. E por último, vamos para terminar, eu trago aqui alguns desafios da segurança de computadores, né? Na área de segurança de computadores temos alguns desafios. Primeiro, a segurança de computadores ela não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista, principalmente para quem está entrando na área agora ou para quem não é da área, né? Às vezes acha que a segurança ela é menos complexa do que é. E ela é muito complexa, né? Existem complexidades adicionais que não só são por causa das tecnicalidades da área, mas também por causa de coisas humanas, erros humanos, a capacidade do ser humano de errar, né? Que infelizmente isso acontece muito.
Ao desenvolver um mecanismo ou algoritmo de segurança particular, deve-se sempre considerar os possíveis ataques a esses recursos de segurança. Né? Quando você desenvolve um mecanismo, um algoritmo, você nunca deve pensar que esse algoritmo está 100% protegido. Então você tem que tomar os devidos cuidados, implementar as devidas contramedidas naquilo que você está desenvolvendo, para que já pressupondo que alguém vai tentar afetar, né, um dos atributos de segurança. O procedimento utilizado para fornecer serviços específicos são muitas vezes contraintuitivos. Às vezes você vai colocar você tem que colocar um determinado procedimento, um determinado mecanismo, que não é tão fácil assim de você saber que você deveria colocar aquilo ali. Às vezes ele é contraintuitivo. Né? Às vezes não faz muito sentido, vamos dizer assim. Né? Você coloca um determinado mecanismo de segurança e uma determinada ameaça ela é mitigada, mas não faz muito sentido. E muitas vezes isso acontece em segurança de computadores. A posição física e a posição lógica ela deve ser definida e deve ser definida com cuidado. Né? Você tem que tomar cuidado onde você coloca as coisas, não só logicamente, né? Questão de modularização, encapsulamento, mas também quanto aos computadores que rodam os determinados sistemas. Né? Tem que ter proteção física também. Os mecanismos de segurança normalmente envolvem mais do que um algoritmo ou protocolo particular e também exigem que os participantes estejam de posse de algumas informações secretas, que aí vai levantar questões sobre criação, distribuição e proteção dessas informações. Às vezes nós lidamos com coisas como criptografia, com coisas como tokens, né? E aí na criptografia o usuário tem que ter uma chave. Né? Na criptografia simétrica ele tem que ter a própria chave que vai criptografar e descriptografar. Na assimétrica ele tem que ter uma chave privada e ele tem que guardar aquilo. E você às vezes tem que distribuir essa chave. Né? Na simétrica, por exemplo, você tem que entregar essa chave para alguém. Mas como que você entrega essa chave? De maneira segura. Vai mandar pela rede, que é um ambiente que é naturalmente inseguro. Token, né? Você tem uma chave, um pendrive token, e você tem que guardar ele em algum lugar. Se a pessoa pegar aquele token, ele vai ter acesso. Cartão de crédito e várias outras coisas, senha, né? São coisas que os usuários precisam guardar. E muitas vezes os usuários eles não têm o cuidado devido. E isso acaba caindo em mãos erradas. E essa pessoa acaba tendo acesso a ativos que ela não deveria ter acesso. Né? Acaba incorrendo em problema de confidencialidade. Aí, né? Por isso que a engenharia social ela é tão exitosa. Por isso que funciona bastante. Né? Porque as pessoas elas são muito propensas a erros. Os atacantes só precisam encontrar uma única fraqueza, enquanto o projetista deve encontrar e eliminar todas as fraquezas para alcançar uma segurança perfeita. Isso é um trabalho ingrato de quem projeta sistemas, né? Quem trabalha com defesa cibernética. Porque os atacantes eles precisam encontrar uma fraqueza só. Mas quem projeta as defesas cibernéticas, eles têm que fechar todas as possíveis fraquezas. Né? Eles têm que saber de todas as fraquezas possíveis e saber de muito mais coisas do que os atacantes. Né? Se o atacante encontrar uma vulnerabilidade, não adianta você ter fechado 99 outras vulnerabilidades que você encontrou. Se ele encontrar uma, ele vai conseguir entrar no seu sistema, vai conseguir corromper o seu sistema e não vai valer de nada todo o esforço que você fez. A segurança ainda é muitas vezes um aspecto secundário a ser incorporado em um sistema após a conclusão do projeto, em vez de ser uma parte integrante do processo do projeto. Isso acontece bastante, né? Às vezes os gestores acham que é caro demais colocar segurança, acham que não justifica e acaba deixando a segurança de lado. Né? E aí eles vão perceber que a segurança era um negócio importante quando eles tiverem os seus ativos comprometidos. Segurança requer monitoramento regular e constante. Não adianta você implementar um mecanismo e deixar lá. Você tem que monitorar constantemente. Isso exige um trabalho extra. Há uma tendência natural por parte dos usuários e gerentes do sistema de perceber poucos benefícios no investimento em segurança. Isso até que ocorra uma falha de segurança, assim como a gente já falou. E muitos usuários e até mesmo administradores de segurança vê uma segurança forte como um obstáculo para uma operação eficiente e amigável de um sistema de informação. É a questão do trade-off, né? Você faz um sistema muito robusto, você acaba penalizando um pouco a questão da usabilidade, né? Do quão amigável é aquele sistema. Mas às vezes é necessário, né? Só que às vezes a pessoa, para ter mais clientes, facilita demais o uso do sistema e acaba criando vulnerabilidades
que podem prejudicar aquele sistema.